Olá, sejam bem-vindos a esse webinar. Meu nome é Ariane Egra, eu faço parte do time de marketing da Bitrix 24 e hoje eu quero falar sobre gráfico gigante. Se você conhece o Bitrix 24, sabe que ele possui um gerenciador de projetos completo e nele você pode encontrar nosso gráfico gigante. Mas o que é um gráfico gigante e para que ele serve? O gráfico gigante é um tipo de gráfico ilustrado com barras para mostrar a programação de um projeto, como duração de tarefas, prazos ou dependências. E no Bitrix 24 você encontra uma versão automatizada do gráfico, onde você pode usá-lo, por exemplo, para organizar em qual ordem suas tarefas devem ser executadas, estabelecer tarefas primárias, secundárias, dependentes uma das outras, se você já iniciou certa tarefa, se a tarefa está em atraso e assim por diante. O gráfico gigante no Bitrix 24 irá te mostrar o prazo das tarefas, com um início, meio e fim. Então, se você estiver trabalhando num projeto com prazos, você irá conseguir acompanhar de maneira fácil. Nele é possível supervisionar as dependências, criar tarefas, é possível ver quais tarefas estão interligadas, qual é o tipo de dependência em sua tarefa e qual é o caminho que você deve seguir para concluir todas as etapas dela para um determinado projeto. Portanto, se você é uma pessoa visual, esse gráfico é ideal para você. E claro, eu não preciso dizer muito sobre aumentar sua produtividade com ele e a sua eficiência. Com o gráfico gigante, você adapta o seu trabalho à maneira que melhor funciona para você, selecionando somente os dias úteis da semana e quantas horas você deseja trabalhar. Você pode pular os fins de semana e feriados, e o gráfico também possui outra função bem prática para analisar tarefas, que é a procura por filtros ou ordenação por nomes. Mas agora vamos para a parte prática para eu te mostrar como trabalhar com essa ferramenta indispensável. Aqui no meu portal do Bitrix 24, eu venho em Tarefas e Projetos e eu clico aqui para visualização como gráfico gigante. Então, como vocês podem ver aqui, cada barra representa uma tarefa. E a representação desse gráfico vai depender de quando começam suas tarefas, do prazo que você colocou para início, para término, ou se você já começou de fato a trabalhar em cima dessa tarefa ou desse projeto. Então, como você pode ver aqui, todas as barras são diferentes uma das outras, porque cada uma tem um prazo diferente, e você pode alterar o prazo de início da sua tarefa arrastando para cá. Ó. Se você arrastar, você altera a data de início. Tá vendo aqui no quadradinho que ele está mudando? E aí vocês veem também que eu posso mexer na hora. Ah, mas eu não estou vendo a hora. Então você pode vir aqui na lupa, ampliar a sua lupa, e aí ele vai te mostrar o horário do dia também, para ficar bem mais fácil para você definir a data de início de cada tarefa. Então, essa tarefa aqui, por exemplo, eu quero que ela comece, então, aqui dia 31 de outubro, às 7h15 da manhã. Pronto, já defini o início dessa tarefa. Então, assim, você não precisa ficar muito preocupado se você já tiver definido uma data para início da sua tarefa, porque se você mudar para a visualização do gráfico gigante, é possível alterar a data de início da sua tarefa, o horário de início, e você também pode olhar o gráfico de todos os seus funcionários. Então, assim, se um funcionário seu já tiver uma tarefa específica para cumprir naquele horário que você definiu anteriormente, com base no gráfico gigante dele, você pode olhar as tarefas que ele precisa realizar, o horário, e definir outra tarefa com base na tarefa que ele já tem para fazer. Então, você não vai acumular duas tarefas no mesmo horário, não vai ter esse risco. E aqui, se você arrastar, deixa eu achar o final dela, se você arrastar para a sua direita, você aumenta o prazo final da sua tarefa. Então, aqui eu quero que essa tarefa termine dia 14 de novembro, às 8 horas da manhã. Pronto, eu alterei sem dificuldade nenhuma e você pode fazer isso com cada barra de gráfico e aqui do lado você pode ver a tarefa. Então aqui só para lembrar vocês como define um prazo na tarefa, você vai clicar em nova tarefa, vai definir aqui o nome da sua tarefa, especificar o que tem que fazer dentro dela, vai definir a pessoa responsável, aqui você pode definir outros parâmetros também,
E aqui, olha, você consegue definir o prazo. E aí, quando você clica, então eu vou aqui criar uma tarefa para o dia 20, vou selecionar essa data, às 7 horas da noite, ou eu posso mudar aqui, colocar às 7 horas da manhã. Eu adiciono uma tarefa e ela vai aqui para o meu gráfico de Gantt. Então eu posso mudar. Aí eu olhei aqui no meu gráfico de Gantt e eu vi que um funcionário meu, ele tem já uma tarefa para cumprir exatamente nesse dia e nesse horário. Então eu venho aqui, ó, e arrasto a minha tarefinha de um lado para o outro na minha linha do tempo aqui. E se eu não quiser ver mais os horários, se eu quiser ver, sei lá, se eu quiser ver por dias ou por semanas, eu clico em menos. Aqui eu já vejo por semana, eu clico de novo, eu vejo por dias. E clicando mais vezes na lupinha de menos, você consegue ver de uma forma geral o que tem de tarefa para cada mês, o quanto tempo ela dura, e é isso, ó. Aí você vê que aqui, esses gráficos que não possuem essa linha vermelha, isso quer dizer que a pessoa não colocou um prazo final para essa tarefa ser concluída, e quando tem um prazo em vermelho, olha, significa que ela tem já um prazo final. Então a mesma coisa acontece para quando você cria uma tarefa e não define o prazo de início, automaticamente essa tarefa vai ser definida, né? O prazo de início dela é definido automaticamente para o dia que você criou essa tarefa. E também tem mais uma observação interessante. Quando a sua tarefa fica em atraso, a sua barra começa a ficar vermelha. Então se atente a esse detalhe, porque se alguma barra sua estiver em vermelho, é porque alguma tarefa sua já passou do prazo de entrega. Ela não foi concluída até o prazo final. Então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem como ela fica. Eu vou aqui colocar um prazo, vou colocar aqui dia 10, vou selecionar. E agora vocês vão ver como que, aqui ó, automaticamente o nosso sistema ele já mostra como se fosse uma notificação aqui na parte de tarefas e mostra que tem uma tarefa atrasada. E daí se você clica nessa notificação, ele vai te mostrar exatamente qual tarefa está em atraso, ó. Vocês estão vendo o que eu falei aqui? Ela já mostra uma parte dela aqui, o finalzinho já fica vermelho, que isso significa que a tarefa está em atraso. Mas vamos voltar aqui para o nosso gráfico de Gantt, mas vamos tirar esse filtro aqui para mostrar todas as tarefas que nós estamos trabalhando atualmente. E vamos supor que você não quer que o funcionário atribuído a essa tarefa mude o prazo dela. Então você pode vir aqui em qualquer tarefa, clique em editar, e aqui em prazo você clica em opções e desmarca esta opção aqui, ó, pessoa responsável pode alterar o prazo. E aí essa tarefa não poderá ser alterada pela pessoa responsável. Outra coisa interessante em nosso gráfico de Gantt é que ele é uma ferramenta muito inteligente. Então, se você quer que ele pule os finais de semana e feriados para que você consiga cumprir exatamente aquele cronograma que você planejou, você pode clicar aqui em pular fins de semana e feriado. Você também pode marcar algumas opções automáticas, como aprovar tarefa quando concluída, derivar datas da tarefa das datas da subtarefa, completar tarefa automaticamente quando todas as subtarefas estiverem concluídas e vice-versa. Então você pode programar o seu gráfico de Gantt e automatizá-lo para que ele fique ainda mais inteligente e facilite mais ainda o seu trabalho. Terminando todas as configurações aqui, não esqueça de salvar. E pronto, ainda dentro do gráfico, você consegue rastrear o contador de tempo para cada tarefa. Então, se uma pessoa veio aqui nessa tarefa, iniciou a execução e clicou em pausar, ele vai marcar o contador aqui nessa tarefa. Você conseguirá ver dentro desse gráfico uma faixa, um azul mais escuro, do tempo que ele ficou trabalhando nessa tarefa. E aí, quando ele pausar, automaticamente ele vai mostrar aqui o tempo. Então, aqui, ó,
Essa parte azul mais escura significa que algum funcionário seu iniciou a contagem de tempo para essa tarefa e após algum tempo ele pausou. Então, ele ainda vai ficar registrado aqui para que você possa ver quanto tempo cada funcionário gastou em cada tarefa, realizando cada passo que ele tem que fazer nessa tarefa. E se você vier aqui em configurações, você pode visualizar cada tarefa por estado ativo, por ID, por nome, prazos. Você tem aqui como colocar em ordem ascendente, decrescente, visualizar por tempo gasto. Então aqui você pode fazer algumas configurações para visualizar cada tarefa da forma que for melhor para você. Você também pode importar a sua lista de tarefas para um arquivo Excel e você também pode sincronizar a sua lista de tarefas com o Microsoft Outlook. E aqui, se você vier em cima de cada tarefa, olha que interessante, você pode fazer algumas edições. Além das edições, você também pode criar uma subtarefa, você pode remover o prazo da sua tarefa, você pode adicionar ela aos favoritos, copiar uma tarefa, iniciar a execução ou adiar. Então tem aqui algumas opções para que você consiga trabalhar de forma bem prática com o seu gráfico de Gantt. E aqui, se você quiser uma configuração mais personalizada para você ver cada tarefa, você vem aqui em tipo, minha classificação, e aí, olha que bacana, você pode organizar cada tarefa aqui de acordo com a sua ordem de prioridade ou de acordo com o prazo que cada tarefa deve ser entregue. E olha que interessante essa parte. Então aqui, como vocês podem ver, eu fiz aqui um workflow de uma tarefa ser dependente da outra. Então você só pode criar essas dependências entre as datas de início e conclusão dessas tarefas. E quando você altera o prazo dessa tarefa principal, você não afeta as secundárias. Então uma coisa que vocês precisam saber é que tem 4 tipos de dependência. Tem fim para início, início para o início, fim para o fim, início para o fim. Mas o que isso significa? O fim para o início é quando você altera a data de conclusão da tarefa principal e o Bittrex irá automaticamente alterar a data de início da tarefa secundária. Por exemplo, você quer publicar um anúncio de emprego antes de analisar as aplicações. A início para início é quando você altera a data de início de uma tarefa e o Bittrex 24 irá automaticamente alterar a data de início da outra. Então, por exemplo, eu vou iniciar a preparação de um curso e publicar os anúncios de emprego ao mesmo tempo. E aí eu tenho também fim para fim, que é interligar as datas de fechamento dessas tarefas. Então, um exemplo, eu vou finalizar essa tarefa e publicar esses anúncios de emprego só depois da tarefa página de destino para os candidatos ser finalizada. E eu tenho também a início para fim, que é concluir a tarefa principal só quando a tarefa secundária for iniciada. Então, por exemplo, se eu contrato um estagiário antes do gerente do RH remover os anúncios de emprego. Então, uma tarefa ela pode participar de várias dependências. O Bittrex 24 vai verificar se essas dependências novas contradiz as existentes. E se for o caso, você vai ver um aviso que os links circulares não são permitidos. Então, só para mostrar para vocês como que funciona, eu pego aqui nesse círculo e interligo ela a qualquer uma das minhas tarefas, seja no início ou no fim. E aí você vai ver aqui nesse quadradinho que é o nome da tarefa, que vai ser o início, para apresentação de resultados trimestral, que é essa tarefa que eu estou interligando. Eu posso conectar o início dessa tarefa com o início dessa, como vocês podem ver, ou eu posso conectar o fim dessa tarefa com o início dessa. E aí vocês vão ver aqui nessa caixinha de diálogo como que vai ficar cada tarefa. Ah, mas eu conectei uma tarefa errada, não tem problema. Você vem aqui em cima da linha e clica em excluir. Eu posso fazer isso em todas as minhas tarefas. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu posso conectar o início com o início com o fim, posso conectar o fim com o início ou o fim com o fim. E é assim que você pode ir conectando o seu gráfico de Gantt e organizando ainda mais as suas tarefas para que ela fique
mais e mais automatizada e prática de se trabalhar. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido todos os detalhes desse gráfico incrível de trabalho e não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus funcionários, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!